finalmente chegamos na parte final da maratona lado a lado, gente. Ai, finalizando mais uma maratona. Já peço desculpas pelo atraso de muitas semanas dessa parte final, né? Mas desculpas. O importante é que o vídeo saiu. E, gente, eu não sei que sorte é essa, mas mais uma novela incrível que a gente maratona no canal. Mais uma novela que vai ficar, assim, guardada no meu coração e que eu já tô triste de ter que me despedir dela. Tô muito apegada, amigo. Uma curadoria de milhões que nós fizemos. Claro que a gente já sabia que Lado a Lado tem vários fãs, uma fanbase, claro, reclusa porque não foi um sucesso de audiência na sua época, mas uns seguidores que ainda assim são apaixonados por essa novela, e com razão. Eu acho que ela não ganhou um Emmy à toa, né, amores? E no vídeo de hoje a gente vai poder finalizar essa nova jornada que a gente teve. E que eu vou logo falando que tem algumas críticas pra essa reta final, mas ainda assim acho que foi uma novela que finalizou com muito amor, muito carinho. Foi muito... é uma trama muito rica. E vai ser difícil se despedir, amiga. Vai mesmo. Então, bora pro vídeo. Bora. Olha, pode ir. Flash. Gostosa. Bem, amiga, eu acho que a gente pode começar falando que essa parte final foi muito dedicada ao final de toda a trama do Elias e o jogo de narrativas que tivemos da versão da Constância sobre o que aconteceu nesse rapto do pequeno Elias e a versão verdadeira, nossa querida Isabel. E eu sinto que foi uma barrigada, né, amiga? Eu sinto que eles barrigaram muito essa temática. E eu fico até um pouco sentido porque eu acho que, como eu não tinha uma noção de o que ia acontecer na trama, que nós teríamos, em algum momento, um julgamento. Alguma coisa, uma cena épica, bem daquela coisa de tribunal e versões e testemunhas. E, gente... foi esquecido no churrasco. Claro que teve uma outra trama que a gente vai comentar mais pra frente, mas porque como é no final mesmo, a gente pode guardar pra depois. Mas ainda assim eu sinto que parece que botaram essa trama on hold durante esses 30 capítulos pra só resolver na clássica última semana. Você não acha, amiga? Concordo, amigo, que teve algumas decisões aí dessa reta final que eu fiquei confusa. Ao mesmo tempo eu entendo porque eles quiseram meio que abordar a impunidade, de como a elite consegue se safar de tudo. E a Constância tem um final, né, Sim. dela que pra mim ainda merecia algo pior na minha cabeça. Merecia mais justiça. Eu acho que merecia sim, óbvio, mas eu acho mais criativa. Porque, mais será criativa. que iam botar pra morrer? Iam botar pra ela ficar louca? Eu tava com medo de ser, tipo, algo sem impacto. Eu tava com muito medo de botar pra ela ficar, tipo, louca. Eu não gosto desse tipo de final. Tipo, ela ia parar no sanatório, sabe? Tipo, o que ela fez com a filha ia acontecer com ela. Mas é que ainda assim, amiga, eu sinto que toda a trama do marido da Constância, revelando que sempre soube das puladas de cerca da esposa e dando um golpe na própria mulher, usando a Catarina em matramóia, eu até fiquei assim, pô, tá aí, eu não tava esperando isso, eu não esperava que seria ele, e não a Isabel, e não a Laura, meio que dando essa facada final na mulher. Eu acho que teve um plot twistzinho, sabe? Uma coisinha ali pra gente ficar... Teve. E querendo ou não... Teve um payback. Eu gostei deles mandarem ela de volta pro interior, que ela sempre sonhou em voltar pros tempos áureos de quando ela era baronesa. E eu acho que foi um aceno pra tipo... você quer esse retrocesso? Então vamos te mandar pra um lugar, tipo, no fim, lá do interior, que não tem ninguém, que ninguém vai lembrar de você não vai ter mais nenhuma relevância. Eu acho que a novela quis dizer um pouco disso, sabe? Com ela lá pegando a carroça e sumindo. E é o que ela mais temia, né? Ela sempre teve muito medo com o que as pessoas iam pensar dela, em perder o porte de baronesa, e isso acontece no fim. Então a gente tem um payback de um jeito diferente, né? É surpreendente,
Mas eu realmente fiquei um pouco surpresa, porque Queria eu um super senão, imaginava né? que ia ter um julgamento de Constância, com a Laura Total. lá fazendo o depoimento dela, a filha dela fazendo o depoimento dela. A gente espera tudo isso. Mas eu achei surpreendente e tem um payback. Mas ó, pra gente não pular muito pro final, né, e pular tramas, eu acho que a gente pode voltar para o início dessa leva de capítulos, né, que a gente assistiu nessa leva, do 121 até o 154. E lembrar mais ou menos o que estava acontecendo na parte passada, onde é que a gente parou e tal. E eu acho que a gente pode finalizar falando mais da Isabel e do Zé Maria e tal, e começar falando de Laura e Edgar, porque no início da outra parte, eles estavam separados. E, gente, uma coisa que eu já vou fazer uma crítica aqui. Nessa leva de capítulos e desde outros capítulos, eles estavam separados, mas por que eles estavam separados? Pra mim foi uma grande barriga, porque eu não entendi por que eles estavam separados. Foi Eles um não barrigão, tinham um amiga. obstáculo grande para estarem separados. Era basicamente os autores pensando, não, vamos guardar eles pra ficarem juntos só nas últimas semanas, pro povo ficar esperando eles ficarem juntos, porque eles não tinham mais por que não estarem juntos, sabe? Não tinha mais... Ai, amiga, aquele conflito dos autores, que os dois eram escritores, gente, assim, criativo, por falar sobre toda essa história das mulheres não poderem escrever, aí usar pseudônimo, sim, criativo, legal. Mas aqueles, sei lá, semanas de capítulos do Edgar, puto porque, ai, a Laura ama o Antônio Ferreira. Antônio Ferreira? Acho que é Antônio Ferreira. Ama ele, e só que não me Tá ama, interessada e sendo que com eu outro sou cara. ele. Ai, tipo, gente, que problema, marque picuinha. Sim. Sabe? Eu achei uma picuinha. Sim, olha, Tipo, ó. engraçado, talvez. Não por, sei lá, 7, 10 capítulos. Exatamente. Eu achava interessante porque eu gosto da dinâmica de Laura e Edgar. Acho que os dois personagens são super ricos, personagens muito bons, então assim, não chegava a me incomodar, mas era engraçado porque fazia um contraste muito grande com Isabel e Zé Maria. Porque quando a gente começa essa leva de capítulos, eles estão noivos, né? E eu lembro deles ficarem noivos e comemorar isso no Twitter e alguém falar, calma, não comemora. Aí eu já fui assistindo o início desses capítulos, ai A meu Deus, puxada o do que pé. vai acontecer? E acontece uma Sim. coisa que eu também vou reclamar, porque, gente, Isabel e Zé Maria, aí sim, esses sim estavam passando por questões difíceis, porque logo nesse início dos capítulos, né, o Albertinho começa a aparecer muito na vida do Elias, da Isabel. O Zé Maria realmente se Ele se incomodava. sentia com aquilo, assim. perdido também, né, amiga? É verdade. É porque amiga. todo mundo ali tinha uma função na vida do menino e ele não conseguia. Era difícil pra ele se enxergar como um padrasto. Ele queria ser mais, ele sentia que ele queria ser mais, ele queria ser o pai do Elias. E ele não conseguia entender que pra ele o Zé Maria já era tudo. Era uma configuração, talvez nessa época, que era muito moderna pra cabeça dele. Óbvio que eu acho que depois, no final, isso foi resolvido, mas ainda assim eu acho que eu consigo entender por que isso era uma barreira. E eu gostei muito de que o começo dessa rixa, desse fim, veio da Isabel. Tipo, a Isabel Então. tava percebendo que aquilo tava matando o Zé Maria. Eu já ia falar o contrário. Ela detestou. Não, eu não entendi. Eu gostei Eu eu acho que ela teve uma pena. Ela ficou com pena do Zé Maria ali. É o que eu faria? Não. Eu achei. Mas eu acho que foi um caminho diferente. Mas conta, só. Quero saber a sua opinião, vai. Minha opinião é justamente assim. A Isabel, eu achei que os autores estavam assim. Isabel, Laura e Edgar já estão voltando. E a gente tem que. Porque, né, tem um ponto que Laura e Edgar voltam. E não, a gente tem que botar ainda um obstáculo pro fim. Pro povo ficar esperando o que vai acontecer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai terminar Zé Maria e Isabel. E aí, Sim. ela que termina com ele. E aí eu não entendo muito porque eu achei muito fora da personagem. Porque a Isabel, pra mim, sempre lutou muito por esse amor. E o motivo que ela termina falando pro Zé Maria, ela mente pra ele dizendo que não ama mais ele. Tipo, pra mim, na minha mente, a Isabel nunca faria isso. Nunca mentiria dizendo, eu não te amo mais. Porque era mentira, óbvio. E ele sente que é mentira.
E eu acho que não combina muito com a personagem, porque pra mim ela sempre lutou tanto pelo Você não amor gostou deles. da parte dela mentir, né? Que dela inventar e não ser sincera. Exatamente, ela com poderia a terminar. Eu sinto que você não tá feliz, que você tá confuso, vamos dar um tempo. Você tem razão Mas nisso. não ter falado, eu não te amo Porque- mais, eu encontrei, tô com talvez outra pessoa. Eu achei que não ficou muito condizente com a personagem dela, que eu conheci. Mas Sim, concordo. Essa parte da mentira você tem razão. É porque o motivo da briga eu achei até muito sincero, sabe? Porque eu acho que teve muitas cenas durante a trama da gente ver o Zé Maria se definhando, sabe? Se sentindo ali deslocado na relação dos três, né? Do Albertinho, do Elias com a Isabel. E ele não sabendo, será que ele teria presença? Quem eu vou ser na vida desse menino? Será que eu não vou me sentir deslocado? Aí eu acho que aquele foi o momento de culminação da Isabel falando, talvez eu esteja matando esse relacionamento. Aí, tipo, o motivo, o conflito no coração da Isabel, eu acho que eu concordo. Talvez não essa forma que ela fez de terminar, que foi muito bélica e muito dissimulada até, tipo, acho que a Isabel seria mais sincera e diretona, até porque ela é uma mulher direta, né? sim, mas assim, nada atrapalha a magia desse casal e da trama deles. Não, até porque, detalhe. como você disse, eu acho super crível ela querer ter terminado com ele por isso, por sentir que ele não tava feliz, por sentir que ele tava perdido, deslocado ali. Então é só um comentário que eu quis fazer, porque quando ela terminou e falou isso, eu fiquei, gente, isso não é Isabel não faria isso. Eu senti muito que esse final teve algumas decisões corridas. E não só nas tramas principais. Eu acho que quem mais foi, sei lá, esfaqueado nesse final foram as tramas secundárias, que, nossa, teve algumas resoluções, amiga, que eu senti que eles, tipo, meu Deus, tem que resolver isso. Aí resolve assim no estalo. Por exemplo, pra mim, uma muito importante, o final da Alice com o namoradinho, que, amiga, de repente, assim, como se não fosse nada, tem um casamento. Do nada, amiga. Tipo, a novela passou, sei lá, todos os capítulos da Alice entrando engafiada no quarto, da outra brigando com o menino lá do jornal, da Carlota dando problema. Aí, de repente, ela cria coragem e vai, foge com o menino em casa. E a outra Carlota aparece no casamento. Sabe, eu acho que faltou drama nisso, sabe? Porque a gente acompanhou essa ladainha por tanto tempo pra não ter um grande obstáculo no final. Eu sei que é uma trama mais terciária, mas é que, querendo ou não, teve muitas cenas disso. A novela, ela não soube dosar esses momentos que os núcleos paralelos eram resolvidos, porque se eles soubessem, se eles tivessem mais planejamento ali, talvez, eles podiam ter aproveitado as semanas de barriga pra usar esses núcleos paralelos como pontos de drama, né, amiga? Tipo, bota ali no começo a trama da Sandra já resolvendo, aí depois a da Alice, aí depois a única que eu acho que eu bato palma, porque eu senti, né, que não se arrastou tanto e teve um final bonito, foi a da Celinha, sabe, com Guerra. Sim, que se casaram. Eu acho que foi um abraço. Foi tudo. Foi tudo. Essa daí eu gostei do início ao fim. Assim, porque lado a lado eu gosto muito da trama dos personagens principais. E não só da Isabel e da Laura, mas de todos os personagens que tem uma ligação direta com eles, assim. Então, todo mundo eu acho muito bom. Então, as tramas coadjuvantes, às vezes eu admito que eu nem prestava muita atenção. Mas a da Celinha, a da Celinha eu achei bonito. Eu adorei que teve toda a surpresa de que, eu não vou ter um casamento, aí depois ele faz uma festa de escondida pra elas e não leva a Carlota nem a Constância pra festa. Sim. E também porque eu acho um casal romântico, eu acho um casal bem construído. Eu me apaixonei muito pela personagem da Celinha, né? Por ela representar a moça, a senhora que ficou, entre aspas, pra titia, mas que encontra o amor com o jornalista progressista. E eu lembro que na outra parte a gente falou, gente, será que Laura e Isabel ainda vão ter algum conflito? E elas tiveram, gente. E esse foi pesadíssimo. Antes de falar desse conflito, vamos falar um pouquinho do Elias pra depois chegar nisso. A trama do Elias teve mais, né? Teve mais desdobramentos nessa parte final. Albertinho querendo agora assumir seu pai. Ai, gente, teve uma parte que eu achei tão triste, pesada, sabe? Porque
O Elias, ele via a Constância, ele falava que era a mulher dos doces, a mulher bonita dos doces. E uma vez ele comentando isso com a Isabel percebeu que essa mulher dos doces era a Constância. E aí ela ficou tristíssima com isso. Meu Deus, ele tem um apego por essa mulher dos doces, ele não pode descobrir que ela é a avó dele, ele acaba descobrindo que ela é a avó dele. E pronto, isso vira um grande problema, uma grande questão na vida da Isabel, porque é uma coisa muito dolorida você ver seu filho gostando dessa mulher, dessa racista que te impediu de estar com ele por muitos anos, né, que roubou ele de você. Então, eu nem consigo imaginar o que a Isabel estava sentindo naquilo tudo. E eu achei todos os conflitos relacionados a isso tão sério, eu fiquei muito tocada por todas essas cenas. Eu acho que foi muito duro pra ela, até porque, querendo ou não, o amor que ele sentiu é um amor infantil, é um amor de uma criança que gosta de alguém e que não entende todas as várias camadas que essa história tem, sabe? E eu acho muito dolorido, especialmente aquela cena que a Isabel, ela quer explicar qual é o problema da Constância e ao mesmo tempo ela não quer falar pra ele que o motivo que a Constância teria algo contra o próprio neto é que ele é negro. Tipo, ela fala até pro pai, né, que por que eu não consigo falar pra ele que ele é negro? Por que eu não consigo dizer isso em palavras, sabe? Porque ela tentou falar, é porque você é pobre e que ela tem preconceito com isso. Ela tenta ser sutil, tenta de todas as formas não quebrar o direito daquela criança não já conhecer a dureza da vida, sabe? E é muito dolorido a gente ver isso, essa camada que ela não conseguiu quebrar, porque querendo ou não explicar isso machuca qualquer criança. E aí ela até decide fazer com que ele descubra isso, e acho que isso é muito difícil pra uma mãe, descobrir isso por si próprio. E eu acho que nisso a novela foi... Até eu achei essa cena muito corajosa, né? Que foi botar a Isabel deixar, não sei, é muito difícil ter uma essa decisão, mas ela deixou o Elias levar o amigo pra casa da Constância, né? O irmão, né? Querendo ou não, é um irmão de consideração, mas é um irmão. E ele vivenciar a Constância sendo claramente racista com o irmão dela. Sim. E foi muito dolorida essa cena, eu achei muito pesada. Muito dolorida. Sabe? E ela falando depois pra Constância, viu? Eu não preciso te destruir, você se destrói sozinha, né? Sozinha, ela não fez nada, né? A Constância mostrou... Ela queria... O que ela era pro... Ela queria evitar que o Elias sofresse dessa forma, mas aparentemente não ia dar pra fazer isso, né? Ele acabou sentindo da pior forma possível, né? E aí que eu vou trazer a Laura nisso tudo, porque o maior conflito delas duas acontece nessa fase final, que, nossa, gente, eu fiquei com muita raivinha da Laura, porque o Albertinho... Burra ou trazida, né? Eu não entendi ingênua, a Laura nesse momento. Mas não sei nem se é ingênua a palavra, porque, assim... Ai, gente... Albertinho... Vamos fingir. Albertinho tava indo embora, né, do Rio de Janeiro. Aí ele vai chorar pra Laura, dizendo, olha, eu quero ver meu filho pela última vez, eu quero me despedir dele. Por favor, faz eu me encontrar com ele antes de eu viajar. A Isabel não precisa saber, ele vem aqui em casa, tu traz ele e tal... E aí ela fica confusa e tal, mas ela fica comovida porque ela acredita no Albertinho, que é o irmão dela. E aí ela vai levar, pega ele na escola, leva ele pra casa do Albertinho. E ela fala assim, minha mãe não vai estar lá, né? A Constância não vai estar lá. É porque, na verdade, gente, a gente pulou uma etapinha pequena. Porque antes de acontecer isso tudo, do Elias descobrir que a Constância é a avó dele, isso tudo aconteceu por causa da Laura. Porque a Laura permitiu o Elias aí na casa do Albertinho, e quem aparece nesse momento era a Constância, mesmo ela falando pro Albertinho pra Constância não aparecer, mas ela foi muito ingênua, né, usando palavras bonitinhas aqui, pra não dizer outra coisa, porque era óbvio que a Constância ia aparecer, né, a Constância queria ver o Elias. Então na hora que o Elias vai ver o pai dele, né, o Albertinho, aparece a Constância.
que é a avó dele. E aí é nesse momento que o Elias descobre que a avó dele é a Constância. Então esses conflitos todos para Isabel surgiram meio que por causa da Laura, porque a Isabel não queria que o Elias olhasse a Constância de novo e descobrisse que ela era a avó dele. E acontece nesse momento. E a Isabel pega no flagra. A Isabel sente que tem algo errado. Cadê o Elias? Cadê o Elias? Ela vai na casa lá do Albertinho. E lá está o circo todo formado. Constância com Elias, dando lá um docinho pra ele, né? Que ela dava doces pra ele. E aí ela vê a Laura lá, o Albertinho. E aí ela fica muito puta com a Laura, óbvio. Porque ela já tinha falado abertamente pra Laura que ela não queria que a Constância tivesse nenhuma relação com Elias. E aí ela fica muito puta, com razão. E elas racham a amizade ali por uns capítulos. Ainda bem que não demorou tanto, porque por mais que eu tenha ficado do lado da Isabel 100%, eu gosto muito da amizade delas duas, então me doía ver elas separadas. Sim, acho que até foi um bom conflito, assim, até pra... Porque não, era uma intriga que tava sendo armada há muito tempo, né? Porque a gente tava vendo o tempo todo a Laura, ela sempre foi muito... Vamos tentar conciliar os dois, mesmo que ela respeitasse a Isabel, ela sempre tentava falar, tipo, olha, não dá pra fazer... O Albertinho, ele é o pai, a Constância é a avó, ele vai ter que conhecer, sabe? Ela tentava, sabe? Ela tentava ir pelas beiradas e quebrando a Isabel. E eu entendo até certo ponto, mais pelo Albertinho do que pela Constância, mas não dá, cara. Porque aquele momento ela foi uma traição na ingenuidade, entre aspas, mas foi uma traição, sabe? Porque, querendo ou não, ela tinha conversado isso com a Isabel previamente. E foi muito triste. Sim, nossa, a Constância fez coisas horríveis, tá? Eu sei que ela é filha. É exatamente, é isso que eu quero chegar. Eu sinto que a Laura só percebe como a Constância é horrível quando acontece certa coisa aqui que eu vou falar. Porque depois disso, do flagra, ela decide depor contra a mãe e ela fala, né, mãe, eu vou depor contra você no julgamento, que o julgamento foi arquivado. E a única coisa que podia fazer sair do arquivamento, não sei como fala isso, não sei palavras de advogado, não sei, era um depoimento novo. Então, existe o melhor depoimento do mundo seria o da Laura, que é a filha da Constância, depor contra ela. E ela falou, mãe, eu vou fazer isso. Sim. Você foi muito má, você é muito escrota. Não usou essas palavras, não sei. Você foi uma traidora e tal. Mais ou menos assim, gente. Usando minhas palavras aqui. E aí a Laura é atropelada, né? Nessa briga que ela tem com a mãe no meio da rua, ela é atropelada. E aí, o que a Constância faz, meus amores? Ao invés de levar a Laura para um hospital, para um médico, que a menina foi atropelada, ela leva para um sanatório, sabe? Gente, isso aí foi... Eu não peguei esse spoiler, então, tipo, eu não sabia mesmo que isso ia acontecer. Fiquei surpresíssima. Ela levou a filha pro sanatório, pra filha ficar presa lá, um sanatório distante da cidade. Ninguém sabia onde a Laura tava, todo mundo procurando cadê Laura, Edgar procurando cadê Laura. Ninguém sabendo. Já tava lá no sanatório, escondida, a mãe botando remédio nela pra ela ficar grogue, assim, pra ela ficar tonta, não sei. E aí acontecem muitas coisas horríveis lá, né? Imagina, um sanatório naquela época, né? Manicômio e tal. E ainda abordam isso muito. Tem várias mulheres presas lá, né? Tem várias autoras, tem até a Judite, sim, né? Que era amiga da Laura, que era uma escritora presa lá dentro do sanatório. E falando sobre essa realidade, que os maridos enviavam as esposas pra lá quando reclamam de alguma coisa, mandavam pro sanatório. Era praticamente isso, gente. Esse nível, como é que era. E eu acho que o mais bizarro de tudo é não apenas ver isso, mas é a resolução que eles deram pra essa trama, que eu até achei muito criativa. Porque, querendo ou não, a Constância tem um amor ali pela filha. Meio estranho, mas tem, né? E ela, quando um dia ela volta pra ver como é que a filha tá, ela descobre que trocou o médico. E o médico tava tratando ela como remédios realmente de pessoas que têm problemas psicológicos, né? Tratando com remédios pesadíssimos e que iam destruir provavelmente a mente da filha. E ela fala, pelo amor de Deus, não, vou tirar minha filha daqui e tal. Só que o que acontece? Ela é uma mulher e ela não tem o poder disso. Que agora, se pra tirar ela do manicômio, teria que ser o marido, ou o marido da Laura, ou o pai
Ou seja, querendo ou não, ela foi desbancada por ela mesma, sabe? Ela se ferrou ali. Ela destruiu qualquer chance de ela um dia... Cara, eu achei tão genial isso, sabe? Porque ela mesma teve que, pra livrar, salvar a filha, ela teve que se entregar. Ela teve que falar com o Edgar. Teve que falar com o Edgar. Sim. Ficou desesperada de ver a filha assim, completamente desesperada. Nossa, e essa leva de capítulos foi bem pesada, né? Porque mostrou a Laura e a Judite na camisa de força, com aqueles medicamentos, com aqueles choques ali. Foi muito pesado, assim. Não imaginava que a novela ia abordar isso. Ai, gente, Lado a Lado aborda tantas coisas que me surpreenderam. E, enfim. E aí o Edgar consegue tirar ela dali. E aí agora, mais do que nunca, a Laura odiou a mãe, né? Parece que só sentindo na pele, fisicamente, né? Porque a mãe já tinha feito coisas horríveis pra filha, mas agora passou, assim, de todos os limites possíveis. Aí que eu acho que não teve jeito mesmo. A Laura conseguiu desvincular de vez da mãe nesse momento, né? Vendo que a mãe fez isso com ela. Sim. E o engraçado é que quando a Laura tava desaparecida, a Isabel e ela não estavam se falando. Eu lembro de pensar, puxa, Isabel ia estar aí ajudando e tal, mas elas estavam em conflito ainda. Achei interessante, porque achei bem Sim. a vida, né? Coisas ruins acontecendo, sua amiga estando distante, vocês terem... Mas, enfim... batendo e acabando não ajudando, então ali como uma força de apoio. Aí eu acho que, querendo ou não, eu tava meio desanimado com a trama da Laura ali no meio da novela, mas essa trama final dela eu achei muito boa, sabe? Eu acho que, querendo ou não, falou sobre um assunto bem interessante, até pela parte histórica mesmo, da gente entender o que eram esses manicômios e como era um tratamento horrível e horroroso. E até porque a gente sabe que tem gente doida aí querendo trazer manicômio de volta. Aí eu acho que um glimpse de como horrível isso era, sabe, gente? Mas isso é só um exemplo de os temas que Lado a Lado consegue abordar com muita propriedade e muita densidade mesmo, sabe? E mesmo que eu sinta que tenha dado uns tropeços aqui e ali, eu fiquei muito feliz, porque no final eu acho que foi muito satisfatório das personagens principais, principalmente. Ai, amiga, falando já mesmo pro final mesmo, achei tão lindo o casamento da Isabel com o Zé Maria. Ai, eu também. Eu achei tão fofo. E ver ali o Milton Gonçalves também, gente. Agora, essa leva de capítulos a gente assistiu já sabendo que ele não está mais entre nós. Então foi assim, ficava assim toda vez que ele... Toda a cena dele emocionante, eu já ficava... Ai... Eu realmente achei satisfatório o final. Engraçado que a novela, nessas semanas finais, era tipo... Ela ficou meio que parecendo que a vida ia continuar, que era a gente... Não teve... Tem esses acontecimentos chaves aí que a gente citou, dos finais e tal. Mas era uma novela que era muito de cotidiano. Então, tipo... Aí tem um capítulo que é o fim, que simplesmente acaba. E a gente fica, meu Deus, mas e aí? Porque a gente tava acostumada a acompanhar a vida deles, sabe? Eu me apeguei, de verdade. Eu acho curioso isso, porque todos os núcleos tinham essa coisa meio slice of life de... Parecia que era uma trama quase de crônicas, sabe? Não tinha grandes eventos no geral. Tirando os núcleos principais, né, que tinha o julgamento do Elias, e a Laura com o Edgar, e as tramas dos casais e tal, mas o resto eram quase episódios do dia a dia. O núcleo do teatro mesmo, era eles ali tendo rixas entre eles. Querendo ou não foi um alívio cômico que me incomodou. Eu acho que... É porque eu acho que uma coisa que eu acho que mais autores deveriam entender, que é não desvincular tanto assim o alívio cômico do protagonista. E eu acho que, querendo ou não, botar ali a Isabel sempre perto de em algumas cenas, por exemplo, achei muito legal ela apresentando o cinematógrafo pro grupo de teatro, e olha, vamos estudar aqui a atuação, vendo como é que tá vocês na câmera, ensinando, e querendo ou não, foi uma coisa histórica, e ela mostrando, e as pessoas fazendo piadas. Tem ali um pedaço do protagonismo junto com o alívio cômico. Acho que deixa tudo mais orgânico, sabe? E tu falou, né, isso do cinematógrafo. Zé Maria e Isabel voltam assim, né? Tipo, ela vai mostrar, ela vai ajudar lá na inauguração do teatro cinematógrafo que tem a apresentação de capoeira e tal. E aí eles se olham e, nossa, eu te amo, eu te amo. Porque, tipo, era assim, eles terminaram, mas a gente sabia que
algum momento eles iam voltar, porque eles se amam muito, então a volta deles foi muito simples, foi uma coisa meio... Cara, por que a gente não tá junto mesmo? Não sei porquê, mas a gente não tá junto. Foi meio isso. Foi quase os roteiristas falando, esse problema que eles tiveram aqui, já deu pro gasto, bora voltar com ele. Vamos voltar. E aí eles voltaram. Aí também a Isabel e Laura também voltaram a amizade delas. Eu nem lembro mais exatamente como foi com a cena, mas elas são tão naturais e tão, sei lá, gente como a gente, que eu nem sei em que momento elas decidiram, vamos voltar a ser amigas. Só sei que elas voltaram e continuaram o mesmo de sempre. Tem uns finais que a gente não falou, que só pra gente não esquecer. Final da Berenice, amigo. Tu sabia esse spoiler? Amiga, eu detestei. Não sabia. Eu detestei. Inclusive, tem uma reclamação muito grande. Eu acho que jogaram a Berenice de escanteio nesses últimos capítulos. Sério. Verdade. Eu acho que jogaram ela fora, total. Eu tava sentindo, ela vai dar o golpe no Bonifácio. Era Bonifácio o nome dele? Acho que é, né? O Cássio Gabos Mendes. E ela vai fazer um final meio Maria de Fátima, alguma coisa assim. Eu também jurava que ia ser isso. Não, gente. E ela cai do penhasco do nada. Tá aí, eu peguei um susto. Gente. O que é isso que rolou? Não, assim, tudo bem. A briga com a Zenaide foi legal, assim, a construção da cena. Mas não matar a Berenice num penhasco, gente. Não teve uma última cena de briga dela com Isabel? Alguma coisa não teve. Eu senti fora a personagem. Que nesse final a Catarina, né, teve mais peso que a Berenice, né? Porque teve a trama do sequestro da Melanie, que é um absurdo, que pra mim a Catarina era absurdo. Vilã malhação, pataquada. Catarina era muito tipo vilã louquinha, sou tão doidinha, she's so crazy. Pra mim, Catarina era isso. E aí... É alívio cômico. A vilã alívio cômico. E aí ela tenta dar um golpe no Edgar, sequestrando a Melissa com o Fernando pra conseguir dinheiro. Aí depois ela é presa, porque o personagem de Cássio Gabos Mendes passa a perna nela e denuncia ela vai presa. Aí ela tem um final, ela fica presa. Eu admito que eu fiquei com raiva que ela ficou presa, mas o Fernando, de boa, né? Fernando também todo errado. Mas ele... Solto na vida. Querendo ou não, assim, realista talvez, porque querendo ou não, era um homem branco da elite da época, então realista. Eu acho que faz sentido ele se dar bem e sair, tipo, minha vida continua. Né? Faz sentido. Sim. Mas, sobre a Berenice, tá, tudo bem, quer dar um final trágico pra ela, porque querendo ou não, acho que ela é uma personagem que também pede por uma tragédia. Bem odiável. Mas dá um senão. Dá um senão pra ela, sabe? Tipo, ela sofrendo porque ela nunca conseguiu ter a vida que ela gostaria. Ou talvez um segundo, assim, uma fala dela com a Isabel, ela com pena, com raiva, com inveja, qualquer coisa. Mas um sofrimento ali, porque querendo ou não, a Berenice, ela era uma pessoa execrável, mas ela tinha um motivo, o que é diferente da Constância, sabe? Ela tinha uma raiva sincera, que a gente entendia os nuances e por que ela pensava nisso e tal. E eu acho que jogaram ela. Eu acho que também eles não sabiam muito o que fazer. Eu senti que eles não queriam saber o que fazer, porque, poxa, botava ela se metendo com a Constância mais. Não senti. Jogaram fora um ícone. Não teve clímax, sabe? O clímax da derrocada da vilã. Achei que foi muito... acabou, morreu aqui. Acho que a gente já falou do principal. Eu só quero dizer que eu amei. É sério, eu acho uma novela muito boa. E muitos diálogos bons, sabe? Que dava vontade de pausar a cena, voltar, anotar na agendinha pra ficar nos quotes, assim. Eu posso até falar eu vi um diálogo que eu achei muito bonito, muito interessante, que foi o Albertinho com o Elias. E ele fala que é naquele momento já do Albertinho tentando se aproximar do próprio filho, ele reconhecendo que ele foi uma pessoa execrável e racista, né? Pelo menos reconhecendo isso minimamente. E ele fala, né, que o Elias, ele era o pai dele ali dentro do coração, e ele era o neto dele. E o Albertinho era o neto do Elias na cabeça, de tão pra baixo, que ele não tinha noção do quanto ele machucou uma criança, e como aquela criança era uma pessoa sábia, sabe? Uma pessoa que tinha noção da dor que foi causada naquele momento do futebol. E eu achei muito, muito bonito o que fizeram ali,
Ou, querendo ou não, eu acho essa trama, foi uma trama importante, sabe? O Albertinho com Elisa, eu gostei bastante. Seria perdoável o que ele fez? Não sei, gente. Eu acho muito difícil porque tá falando de paternidade, querendo ou não. Vai ser sempre o pai do Elias, né? Eles vão ter que dar um jeito naquilo. E, nossa, eu acho que a trama, ela foi muito inteligente. Os diálogos da trama. Aos autores, assim, eu acho que tem que bater palma pro João Gimenez, pra Cláudia Lage, até pra supervisão do texto do Giba, né? Querendo ou não, tava lá pra ajudar também. Então, é uma coisa eu que acho eu apaixonante, amiga. É uma coisa que eu quero falar. No fim da novela, né? No fim, né? Mostram os autores, né? Mostra o fim, aí mostra uma foto Sim. de todos os autores e colaboradores, da direção. Achei fofo, não lembro de já... Quer dizer, já aconteceu isso outras vezes, mas não é tão comum aparecer a foto dos autores, de todos os colaboradores. Ai, achei lindo, gente. Aí eles mereciam Ai. esse prestígio. Os autores Merece. foram... Mereciam. Eu acho que eu fiquei até assim, tipo, poxa, queria tanto mais uma novela do João Gimenez e da Cláudia Lage. Também, Não sei se viu? vamos ter. Com certeza. Quem sabe, né, que eu não, muitas coisas aconteceram e nem todos voltaram pro mundo das novelas. Mas, poxa, eu queria, porque eu sinto que eles falam com a atualidade muito bem. Ai, mas enfim, vou ficar com muita saudade de Lado a Lado. Eu acho que terminou. É triste a gente ter que se despedir desses personagens, mas ao mesmo tempo eu acho que terminou com sensação de dever cumprido, sabe? Deu um abraço assim em mim, na gente. Enfim, vou ficar com esses personagens na minha memória, assim, pra sempre. Sério mesmo. A gente pediu na comunidade dos membros do canal pra falarem cenas ou personagens que marcaram eles em Lado a Lado. Vou ler o comentário do Gleito, que ele falou assim: uma das cenas que mais me marcaram em toda a novela foi quando Isabel expõe a Constância pra toda a sociedade carioca no teatro. Aquilo foi perfeito em tudo: roteiro, catarse e atuação. Tanto Camila Pitanga quanto Patrícia Pilar arrasaram demais. Sim, essa cena foi icônica e todas essas cenas dessa leve de capítulos, acho que foi a parte passada, foi simplesmente maravilhosa, sério, muito, muito bom. O Juan Pablo, ele falou assim: eu assisti muito pouco de Lado a Lado, mas me arrepio toda vez que revejo aquela cena em que a Isabel e o seu Afonso vão atrás da Constância para terem certeza que o Elias é o filho dela. E depois a Isabel parte pra cima da Constância. Como descobrem o Elias. Gente, cara, eu acho que é uma das mais catárticas dessa quarta parte também, né? Eu acho que foi... Inclusive, essa parte passada foi uma das mais emblemáticas. Sim, não de cenão mesmo, essa sabe? cena é muito boa, nossa. Maravilhosa, maravilhosa. O Wash Lima. Ó, ele falou uma cena que a gente não citou, inclusive é dessa última parte. A cena do pó de arroz no futebol. O personagem do Lázaro vai atrás do César Mello no meio do jogo. Até salvei a cena outro dia no Globoplay pra usar em sala de aula. Uma coisa que eu quero falar é que, de fato, muita gente, muito professor, usa Lado a Lado de referência pra sala de aula. Muita gente eu vejo comentando isso. Eu lembro. Enfim, e essa cena? Na nossa época, da faculdade, eu lembro de Sim, um professor eu também falar lembro, isso do amigo. lado. Posso estar enganado, mas acho que teve. E essa cena que ele citou, meu Deus, é bem pesada mesmo. Outro tema que Lado a Lado abordou bastante. Sim. Enfim, Muito é uma bem. novelona, gente, de verdade. Mas é isso, gente. Finalizamos outra maratona, Sim. outra novela incrível. E ai, sensação de dever cumprido. Sim. Inclusive, vamos ter aqui um avisinho muito breve pra vocês, mas porque a gente vai dar um tempinho de fazer maratonas, até porque, como vocês notaram, até na maratona de LOL, a gente foi um pouco difícil, porque a gente tá com uma correria na vida nesse momento, então foi um pouco difícil a gente manter uma maratona, até porque a gente tem um novo projeto diferente aqui pro canal, né, amiga? Acho que vai ser bem interessante. Então, em matéria de maratonas, vamos dar só uma curta pausa, né, amiga? Digamos que a gente vai ter uma maratona de outros moldes, por enquanto. Enquanto a outra maratona não volta. É uma boa dica. Sim. É uma boa dica. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais e aqui na comunidade do YouTube também, que a gente já vai anunciar esse novo projeto pra vocês. Mas é isso, gente. Muito obrigada por acompanharem essa maratona com a gente. Até os próximos vídeos e as próximas maratonas que ainda vão ter. Não, calma, a gente não tá terminando esse quadro, pelo amor de Deus. Não, relaxa. É isso e até mais. Espero que tenham gostado de ver lá com a gente.